Bom dia, boa tarde. Meu nome é Daniela, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná e tenho a grande satisfação de poder estar apresentando esse trabalho no Videojogos e também pela compreensão de terem permitido que isso ocorra à distância. O artigo Concepção de Jogos Cooperativos de Tabuleiro, Notas de Pesquisa, trata justamente de uma pesquisa que estou empreendendo de doutorado junto à Universidade Federal do Paraná. Aqui constam também os colegas Mateus e o meu orientador, Dr. André Bataiola. O jogo cooperativo é tratado como um novo paradigma de conflito em jogos. São feitas reflexões sobre o design dessa modalidade e elaborados requisitos para análise de jogos cooperativos de tabuleiro. O artigo levanta 4 questões: o que são jogos cooperativos, qual a diferença de jogo cooperativo e colaborativo, sobre o design de jogos de tabuleiro e quais as características relevantes nos jogos cooperativos. Cada uma dessas questões está numa seção, das quais a número 1 e a número 4 vão ser tratadas com maior ênfase do que as intermediárias. O método utilizado foi pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e análise de objeto. As definições que nós tomamos aqui são as seguintes: jogo como um sistema com regras fixas, resultado variável e mensurável, pelo qual o jogador se esforça e fica emocionalmente ligado. Definição de Jasper Juhl. E cooperação como uma forma de ajuda mútua em que o indivíduo age em prol da coletividade. Essa é uma definição do economista austríaco Ludwig von Mises. Tradicionalmente, os jogos trazem arranjos em que os jogadores estão em oposição. Aqui são alguns exemplos de jogos milenares em que se tem esse tipo de conflito. Os primeiros jogos cooperativos de tabuleiro, eles tiveram um início gradual, porque houve muita dificuldade de ser compreendido esse modo de jogar, uma vez que se trata de um novo paradigma. Só bem recente é que a modalidade foi efetivamente compreendida e começaram a sair jogos nesse sentido. Mas existe um ponto de partida, digamos assim, um primeiro jogo que influenciou muito essa modalidade, que foi o jogo Lord of the Rings do Reine Knizia, que foi lançado no ano 2000. Os primeiros jogos cooperativos, eles tinham que descrever essa característica, como por exemplo, os jogadores não competem entre si, eles cooperam, ou esse é um jogo diferente. Só em 2008 é que esses jogos passaram a se autodenominar cooperativos, como por exemplo Ghost Stories, que diz que é um jogo cooperativo, e o Pandemic, que é um jogo fundamental que marcou muito essa modalidade de jogo. Esse gráfico apresenta as principais mecânicas do BGG, o Board Game Geek. Ele foi realizado por Igor Larchenko e apresenta aqui nessa linha rosada a mecânica cooperativa. É interessante perceber que antes de 2009 ela não era considerada uma das principais mecânicas, mas ela está com uma curva muito ascendente e hoje vem sendo uma das mecânicas mais encontradas no BGG. Bem, concluindo essa primeira parte, cabe dizer que o objeto da presente pesquisa é o jogo cooperativo de tabuleiro e formal. A segunda seção trata da distinção de jogo cooperativo e colaborativo. Aqui cabe uma observação que ocorreu durante a pesquisa de que no campo do entretenimento, entre jogadores e designers, se usa muito a denominação jogo cooperativo. Já no meio acadêmico, se usa muito a denominação jogos colaborativos. Para resolver essa questão, foi feito um artigo chamado Determinando a Distinção entre Cooperação e Colaboração, que foi apresentado no SB Games em 2016, no Simpósio Brasileiro de Games. Neste artigo, foi elaborada uma tabela com as tendências para ambos os termos, cooperação e colaboração. Basicamente, para fechar esse assunto, uma vez que
não é o foco deste artigo propriamente dito, cabe mostrar uma distinção que se percebeu, em que os jogos cooperativos, eles não visam a produção de valor ou a criação de algo novo, eles são focados no entretenimento. E os jogos colaborativos, eles são idealizados para propósitos educativos. Nesse sentido, eles buscam a construção de novos conhecimentos. Sendo assim, nós ficamos neste artigo com a concepção primeira dos jogos cooperativos. A terceira seção também tem propósito de fazer uma distinção necessária que aconteceu ao longo da pesquisa, de tentar compreender a distinção de regras e mecânicas. Isso também gerou um artigo que se chama Distinção entre regras e mecânicas de jogo com base na literatura do design de jogos, apresentado no Simpósio Brasileiro de Games deste ano. Nesse artigo, chegamos à definição de que regras são conceituais. As regras estabelecem o objetivo e os quesitos do jogo. Eles informam como as ações devem ocorrer. Por outro lado, as mecânicas são operacionais, elas implementam as regras, elas são os meios disponíveis para que o jogador tome decisão e haja no jogo. Bem, aqui chegamos ao ponto principal da pesquisa, que são os requisitos de jogos cooperativos. Primeiramente, então, esses requisitos eles foram divididos por essa perspectiva de que existem aspectos conceituais e aspectos operacionais. Aqui também optou-se pelos termos principais estarem na língua inglesa, mas toda a descrição está na língua portuguesa. O fato de estar no inglês é por uma questão de abrangência. Então, antes de seguir em frente, vamos olhar essa estrutura aqui e ela de forma estendida. Foram selecionados 12 quesitos, aqui tem 6 quesitos de ordem conceitual e outros 6 quesitos de ordem operacional que vão ser detalhados à frente. Aqui nós temos, então, aquela estrutura de forma expandida, cada 1, 2, 3, 4, 5 e os 6 elementos e a sua distinção. Não temos tempo para entrar em todos esses detalhes aqui, mas na sequência eles vão ser explicados, explanados de uma forma mais sucinta. Retornando então aqui à forma mais sucinta da tabela, agora vamos apresentar ela. Todos aqueles quesitos, na verdade, eles foram condensados aqui em uma folha A4, que eu vou mostrar. Com licença, tá? Então aqui elas estão numa folha A4 para facilitar o uso dela junto com os jogos analógicos, ou seja, você está ali com um board game e você pode ter esse documento aqui para estar fazendo análise do jogo. Aqui também nós temos um outro modo dessa folha, que seria numa forma de canvas, ou seja, isso daqui, na verdade, a intenção deste outro modo Canvas é de poder estar usando esses quesitos num pensamento de um novo jogo. Então, seria um primeiro pensamento sobre o jogo. Na sequência disso, então, nós temos a apresentação do detalhamento. Esse detalhamento ele também foi organizado num formulário, na verdade são 2 folhinhas aqui, que tem os quesitos de um lado, aqui eles na língua inglesa, como foram comentados, e do outro lado toda a explicação em português. Então, os quesitos são apresentados aqui para que quem venha a preencher possa ter um conhecimento claro do que se quer com cada um desses quesitos. E aqui na sequência ainda tem um glossário e depois, por fim, as referências de onde isso foi tirado. E a parte de trás é como se fosse uma contracapa de um livro
traz a explicação do que se pretende com esse documento. Seguindo para o detalhamento, nós temos o primeiro aspecto como a experiência de jogo. Depois passamos para o desafio, que está dividido entre conflito, objetivos e ameaças. As ameaças, por sua vez, estão divididas em causas de ameaças e efeitos dessas ameaças, sendo consideradas algumas ameaças passivas e outras ameaças ativas. Ou seja, o fato do jogo cooperativo não ter um oponente humano faz com que o sistema de jogo tenha que trazer esse tipo de elemento como ameaças e fazer com que essas ameaças ajam sobre os jogadores. O aspecto seguinte, relacionado às questões conceituais, tem a ver com a interação. A interação entre self, others e system, ou seja, a ideia do jogador, os outros jogadores e o sistema. Nisso nós temos um quesito de comunicação entre os jogadores, que é interessante destacar o aspecto da comunicação livre do jogo cooperativo e a questão da representação do jogador dentro do jogo, que pode ser através de um personagem, que pode ser através de uma cidade, por exemplo, e um destaque para as habilidades diferentes desses personagens, o que é muito conveniente num jogo cooperativo, que os personagens tenham diferentes habilidades para que elas possam se complementar na estratégia do jogo. Passamos agora para os aspectos operacionais, que fala do progresso do jogo, tendo a questão do estado do jogo e a questão do sistema de feedback. Relacionado ao feedback, a gente tem uma questão de o que é medido no jogo e como é exibida essa medição. Aqui um aspecto a chamar a atenção é com relação à questão de pontuação. Um jogo cooperativo, diferentemente de um jogo não cooperativo, não precisa uma escala de pontuação entre os jogadores. A não necessidade de pontuação é um aspecto de destaque no jogo cooperativo. Na sequência, então, a gente tem o turno do jogador, em que tem as ações dos jogadores que foram classificadas numa ordem estabelecida por Dormans. E um aspecto importante é o que os jogadores compartilham. O compartilhamento é algo fundamental no jogo cooperativo. Desde o compartilhamento dos objetivos comuns, a possibilidade de batalhar junto, compartilhar informações, recursos e com um destaque especial para o compartilhamento de estratégias. O fato dos jogadores pensarem junto as ações que vão tomar no jogo é relevante no jogo cooperativo. Chegando ao fim dessa parte de detalhamento, a gente tem então o turno do jogo, o turno do sistema. Ele foi pensado numa articulação dos eventos e ações que o jogo precisa tomar. Esses eventos devem ser guiados, devem oferecer instruções para que ocorram esses eventos, que podem estar só nas regras, ou seja, escritas no manual, ou podem estar incorporadas a componentes, como o tabuleiro, cartas, dados e eventualmente até dispositivos eletrônicos. Por fim, então, a gente tem a questão de risco e recompensa. O fato do jogo cooperativo não ter o elemento humano faz com que seja interessante que as ameaças aumentem no jogo. Elas podem aumentar constantemente, por turnos, randomicamente, por cartas e exponencialmente, até em reação em cadeia, quando uma ameaça vem e se propaga pelo jogo todo. E a recompensa do jogo cooperativo é interessante pensar como uma recompensa paratélica, ou seja, aquela que ocorre durante o jogo. O fato dos jogadores estarem juntos, deles conversarem, deles traçarem suas estratégias juntos, faz com que esse momento do jogo seja bastante recompensador. Com isso, nós concluímos de forma resumida os quesitos para o jogo cooperativo. Bem,
Como considerações finais, a ideia é que esse artigo ele faz parte de uma pesquisa maior, que já foi comentada, que está agora em processo de validação, e a ideia é receber feedback aqui do grupo. As referências que foram utilizadas e, por fim, um muito obrigada. Agora, a minha ideia é estar aí via Skype para poder atender questões e escutar sugestões que possam contribuir no projeto. Muito obrigada.